Boa tarde, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Bom, como tivemos que prolongar, né, o nosso período aí de quarentena, resolvi gravar uma videoaula para vocês. Espero que vocês assistam, tá? Vou mandar essa e vou mandar mais uma. E ao acabar de assistir essas videoaulas, eu quero que vocês copiem todo esse material aí no caderno, então vocês vão ter o tempo para isso. E ao encerrar, eu quero que a gente discuta, tá? Para que a gente retire as dúvidas que restaram e tudo mais, tá bom? Então vocês vão de lembrar que no último encontro nosso virtual, nós estávamos falando sobre a relação antígeno-anticorpo. Não sei se vocês se recordam, né? E aí nós comentamos que antígeno era uma molécula que iria gerar uma reação imunológica, uma resposta imunológica, lembra? E essa resposta, a gente falava assim, ó, que essa resposta imunológica que ele gerava poderia ser a dor, poderia ser o rubor, poderia ser o calor ou ainda o edema, né? Todas essas características são de resposta imunológica que pode ser gerada, né? Essa molécula, ou seja, essa parte de uma bactéria, de um vírus, de um parasita, desencadeia uma resposta através de linfócito B ou através de linfócito T. Lembra deles, né? Daquelas células de defesa, aqueles soldadinhos. Então, o antígeno ele é uma parte, uma porção da bactéria, uma porção do vírus ou uma porção do parasita, né? Então, nós chegamos a falar isso na semana que nos encontramos. Em contrapartida, o anticorpo, nós até comentamos que o anticorpo é uma proteína produzida por um glóbulo branco específico, que é o linfócito B, que precisa estar ativado para reconhecer o antígeno, né? E aí, quando a gente lembra, né, fala aqui sobre essa, vou colocar de vermelho que é melhor, né? Sobre essa proteína que precisa ser produzida por um linfócito B ativado, a gente lembra de uma célulazinha que nós chamamos de plasmócito, né? Então, se o linfócito B não não se diferenciar, melhor dizendo, em um plasmócito, não vai ter produção de anticorpos em larga escala. Precisamos lembrar que essa relação, ó, antígeno-anticorpo tem que ser uma relação específica, é como ó, uma chave só abre uma fechadura. Então, um anticorpo só reconhece um antígeno específico, ok? Caso contrário, não gera resposta. Então, anticorpo é uma proteína de defesa. E quando nós falamos em anticorpos, a gente lembra dessa palavrinha que é imunoglobulina. O que é uma imunoglobulina? É uma molécula que tem natureza proteica. Opa, peraí, né? Que funciona como ligante do antígeno. Então, a gente pode dizer que uma imunoglobulina também é um anticorpo, né? Então, vou grifar de roxo agora. Então, quando a gente fala nesse anticorpo, olha ele aqui. Ele vai ser chamado de anticorpo quando estiver solúvel no sangue ou nos tecidos. A partir do momento que ele estiver na superfície de uma célula, ele não vai ser chamado de um anticorpo, mas vai ser chamado de um receptor, ok? Então, a diferença entre anticorpo e receptor. Anticorpo está no sangue, solúvel. Receptor está na superfície de uma célula. Então, quando nós visualizamos uma imagem assim, olha lá, olha aqui que interessante. Esse amarelinho que a gente está vendo aqui, está na superfície da célula, a gente não diz tanto que é um anticorpo, mas a gente diz que é um receptor, porque ele está na superfície, em cima da célula e não solúvel no sangue, certo? As principais funções do sistema imune, como a gente sabe, é produzir anticorpo, não é isso? Função do sistema imunológico produzir anticorpo. Então, o que a gente está falando aí em época de Covid, né, 19 aí, o organismo precisa produzir mais anticorpos. Então, em épocas dessa epidemia, o que é necessário que a gente faça? É necessário que a gente, né, tente ao máximo aumentar a nossa imunidade. Porque aumentando a nossa imunidade, vamos criar mais anticorpos para tentar combater
às possíveis doenças, né, epidemias que possam chegar. Então, o sistema imunológico ele precisa de produzir anticorpos para defender o organismo contra os patógenos, né? E aqui está um exemplo disso. Então, nós temos o antígeno que está se ligando aqui ao receptor, né, ou esse anticorpo, só que receptor na superfície da célula. Eles se encaixam muito perfeitamente, muito bonitinhos, nesses linfócitos B que nós temos aqui. Que a gente pode ver, um vira 2, um vira 2, um vira mais 2, outro vira mais 2, ou seja, está tendo proliferação, ok? Então, eles estão se proliferando, estão aumentando em número. E outra coisa que a gente percebe é que essas bolinhas aqui, ó, estão o quê? Se diferenciando. Então, os linfócitos B estão se diferenciando nos plasmócitos para que haja produção de anticorpo que vai estar presente no sangue, né? Nem todos os linfócitos se diferenciam em plasmócito. Parte deles a gente pode ver que vira uma célula de memória, não é isso? Então, se vira uma célula de memória, é por isso que a gente fala que tem catapora uma vez e não tem mais, cachumba uma vez e não tem mais, a não ser que deu só de um lado, né? Por quê? Porque existe memória imunológica, né? Então, o organismo ele consegue, como se ele se lembrasse que ele já entrou em contato com um determinado patógeno. Ok? Até aqui? Bom, então, os anticorpos são produzidos e secretados por linfócitos B ativados e em plasmócitos, como falamos, onde a principal propriedade deles é se ligar com alta afinidade, né? Então, um precisa se encaixar perfeitamente ao outro. Caso não haja esse encaixe perfeito, nós não teremos resposta, porque não teremos defesa, porque um não se ligou ao outro. Então, eles precisam ser altamente o quê? Específicos, né? Então, anticorpo, para a gente finalizar, olha lá, toda molécula de anticorpo apresenta um Y e consiste em 3 segmentos, né? Que agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cadeias, olha lá, e esse anticorpo ele tem cadeias leves e cadeias pesadas. Então, nós vamos ter 1, 2 cadeias leves e 1, 2 cadeias pesadas, certo? Por isso que se diz que todo monômero é um tetrâmero. Por quê? Eu estou vendo um anticorpo mono, mas esse um anticorpo tem quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes, então tetra. Todo monômero é um tetrâmero, porque todo anticorpo se apresenta dessa forma. E ele ainda é dividido em 2 partes, que é o que a gente chama de Fab, que é essa partezinha aqui, ó, de cima, que vai receber o antígeno, e uma constante, que é essa partezinha de baixo, que não vai se mudar. Fab FC. Uma lá em cima e a outra cá embaixo. E olha só que exemplo legal. Essa bactéria, ele tem uma conformação que se encaixa perfeitamente aqui, olha lá. Reparam bem? Reparem só. Já essa outra bactéria não se encaixa aqui, ele porque é pontiagudo, tá vendo? Então, não se encaixa aqui, ou seja, aqui vai ter ligação, vai ter defesa. Aqui não vai ter ligação, consequentemente também não vai ter quem? Defesa. Tá? Então, isso para a gente entender de que maneira um anticorpo ele precisa ser estruturado para que haja defesa. Tá? Agora vamos encerrar essa aula aqui para que a gente continue na próxima.